Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês, meninos? Gente, eu acho que eu tinha colocado a correção dessa atividade numa data passada, mas ela não foi, o vídeo não foi, né? Então eu vou fazer aqui com vocês novamente, tá? É a correção da página 104, o exercício síntese, o número 1 e 2, tá? Então, pegue aí o caderno, o livro e vamos para a correção. Gente, ainda tem gente com dúvida nessa atividade, então, nesse conteúdo em si, né? Então, presta atenção, tá? Na explicação. Gente, o carvão, na número 1 do síntese, né? O carvão, ao reagir com o gás oxigênio presente no ar, produziu o gás carbônico. Essa reação foi feita 3 vezes e alguns valores das massas constam na tabela a seguir. Então, a gente tem aqui, pessoal, a reação 1, onde a gente tem 12 gramas de carvão, de oxigênio a gente tem 32 gramas, e o gás carbônico é o que a gente precisa saber, né? Então, vamos lá, gente. Eu já expliquei, né, na outra atividade ainda dessa página, que quando você tem aqui, ó, nessa reação 1, no caso, a lei da conservação das massas de Lavoisier, que o que ela diz, essa lei da conservação das massas? Que a soma das massas do reagente é igual à soma das massas dos produtos. Então, os reagentes é carvão e gás oxigênio. Eu vou somar os dois, né? 12 mais 32, que vai dar a massa do meu produto, que no caso é o gás carbônico, que é 44 gramas, ok? Na reação 2, nós também estamos falando da lei da conservação das massas, né? Que é a lei do Lavoisier. Só que aqui ele nos deu a massa do gás oxigênio, que é um reagente, e já deu a massa do produto, né? E tá faltando a massa de um reagente, que no caso é o carvão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do produto, que é a massa do gás carbônico, que é 22, e diminuir pelo de oxigênio, né? Que é 16, que é um reagente. Então, nós teremos o que? 6 gramas de carvão. Agora, na reação 3, pessoal, nós temos a lei das proporções definidas, né? Que é a lei de Proust. Então, o que ele diz na lei dele, né, das proporções definidas? Que as substâncias que se combinam para formar um composto sempre o fazem em uma relação de massas fixas, constantes e invariáveis. Então, ou seja, a proporção é definida. Então, presta atenção, se a gente tem 6 gramas de carvão, 16 gramas de gás oxigênio e 22 gramas de gás carbônico, ele deu a proporção do carvão, que é 60 gramas. Então, a proporção do gás oxigênio vai ser o que? 160 gramas. E a proporção do gás carbônico, que é 22 gramas, vai ser 220 gramas, ok? Porque são proporções definidas. 2. A queima da madeira de uma fogueira pode ser representada por madeira mais gás oxigênio, que forma cinzas, mais gás carbônico e vapor de água, liberando energia. Então, pessoal, ele pergunta assim, ó, considerando a reação... eu tenho que falar da B e da C, né, da número 1, que eu já dei até a resposta, né, quando eu estava explicando a letra A. Na letra B, pergunta qual foi a lei utilizada para determinar os valores de 1 e 2. É a lei da conservação das massas, né, de Lavoisier. Massa dos reagentes é igual à massa do produto. E na C, que pergunta qual é a lei aplicada na reação 3, é a lei das proporções definidas, de Proust, né? Que fala que o composto, né, numa reação química, ele sempre vai ter relação de massas fixas, constantes e invariáveis, proporcionais, né? Agora, na número 2, continuando na número 2, ele pergunta aqui dessa reação, né, entre a madeira, o gás oxigênio que produz cinzas, gás carbônico, vapor de água e energia.
ele pergunta ele fala assim, né, que a impressão que a gente tem é que a madeira desapareceu ao ser queimada. Gente, provavelmente vocês já viram ou já queimaram um pedaço de madeira. Você olha lá e fica o quê? Somente cinzas, né? Você pensa, mas o que aconteceu com a madeira? Aí a gente vai lembrar o quê? Da lei de Lavoisier. A madeira desapareceu, sumiu? A lei de Lavoisier diz o quê, gente? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que aconteceu com a madeira? Ela se transformou. Então, o que acontece aqui, ó? Os produtos da reação dispersaram-se na atmosfera, ou seja, eles foram para a atmosfera. E a impressão que a gente tem é de que houve a perda da madeira, né? Porque fica apenas cinzas lá no chão. O que só é possível, né? O que acontece? Por que esses produtos se dispersaram na atmosfera? Porque a reação química está ocorrendo em um sistema aberto. Se fosse num sistema fechado, né? A gente ia ver que as massas dos reagentes ia ficar igual às massas dos produtos. Porém, como o sistema está aberto, parte desse material, né, que foi queimado, foi para onde? Para a atmosfera, se dissipou no ambiente. Então, não tem como a gente saber pesar essa massa, já que o ambiente estava aberto, né? O recipiente onde aconteceu isso aí estava aberto e parte dos produtos se dispersaram no meio ambiente, ok? Gente, agora nós vamos para a correção da página 106, que é uma leitura complementar, inclusive falando sobre o Lavoisier. Eu pedi para vocês, né, fazerem uma pesquisa sobre o Lavoisier, qual foi a importância dele para a química, né? Muitos alunos fizeram uma pesquisa bem feita, viu que ele tem uma gama de experimentos, de contribuições para a química, né? Tanto que ele é considerado o pai da química moderna. Então, vocês leram, né, o texto falando sobre ele, um pouco sobre a vida dele, né? E um pouco da contribuição dele para a química, ok? Fala também que ele publicou uma obra, né? Que se chama Tratado Elementar da Química, que lá nesse Tratado Elementar da Química ele forneceu o nome de 33 elementos químicos, né? Então, assim, ele foi um marco porque a química deixou de ser a alquimia conhecida antigamente, que não tinha muito base científica, base experimental, né? Era mais observação e não tinha muito como provar alguma coisa, né, do que eles diziam. Então era meio que obscuro, né, a linguagem dos alquimistas, mas o Lavoisier ele veio, né, trazendo algo mais concreto. Então na número 1 diz o seguinte: qual foi a lei proposta por Lavoisier? Gente, qual a lei proposta por Lavoisier? Eu espero que vocês nunca esqueçam isso mais. É a lei da conservação das massas. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Numa linguagem mais científica, em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Número 2. Por que ele é conhecido como o introdutor da química moderna? Por quê, gente? Porque ele fez uma publicação, né, que é considerado o marco da química, que diz aí no texto, que foi o Tratado Elementar de Química. Foi a obra que ele lançou aí, né? Que foi o Tratado Elementar de Química, ou seja, tudo escrito, tudo com experimentação científica, com comprovação, com experimento, né? Ele trouxe para nós várias contribuições. Até vocês colocaram lá na pesquisa a questão da combustão, na presença de gás oxigênio, né? Que foi algo muito importante do uso da balança para pesar as massas, né? Dos produtos, dos reagentes, para ser algo mais comprobatório, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Se ainda não entendeu, eu peço que, por favor, me mande um e-mail falando: professora, eu não entendi tal parte, me explica novamente, tá? Que aí eu tento fazer um vídeo individual, né, para quem tem a dúvida, para tentar tirar as dúvidas de vocês. Um beijo, até a próxima aula.